é me aposentar para trabalhar, ter uma atividade que me dê prazer. Entende? Ser produtivo. Então, essa é a minha vontade da aposentadoria. Eu quero continuar trabalhando na mesma coisa, só que de manhã e depois das 15 em diante. Depois do sono. Dando uma pausa boa na hora do almoço, que eu não preciso sair correndo atropelada. Só isso. Essa é a minha aposentadoria. Tá ótimo já. Posso contar uma historinha rápida? Sim, patroa. Quando eu estava dando aula na Unicamp, um dia eu recebi uma turma de professores jovens, professores do ensino médio, jovens em torno de 25, 26 anos. E na primeira aula, eu sempre faço a apresentação dos alunos e pergunto: o que você pretende fazer na sua profissão? A moça de 20 e poucos anos respondeu assim: eu não vejo a hora de completar 30 anos de serviço para eu me aposentar. Nossa. Eu não tinha nem 30 meses. Então, veja só a minha situação. Tinha que dar aula para uma pessoa que estava aguardando para se aposentar. Devia estar com muita vontade de aprender isso. Pois é. Gente, vamos começar, porque a gente tem 3 perguntas, as perguntas não são tão rapidinhas assim, né? E a gente pode acabar atrasando. Né? Parece que o Cássio apareceu. Será que o Cássio apareceu aí? Não, né? Acho que não. O Cássio também me perguntou aqui no WhatsApp se o link é o mesmo. Sim. Deixa eu copiar o link aqui, caso ele não... Vou só copiar o link aqui. Eu colei o link de novo aqui no... Ok. Então vamos começar. Roberto, você não ora para nós então, para nós começarmos, Roberto, por favor? Baixo. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, pela nossa comunhão, que é algo que não tem preço, Senhor. Obrigado por que vamos discutir hoje, da sabedoria, os nossos problemas, que todos possamos estar aprendendo mais e crescendo na tua graça, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Ô, Cássio, bem-vindo. Hoje teremos participações, então. O povo que participa está aí. Cadê a Mila? Muito bem, falta a Camila, a Ilse. Bom, muito bem, gente. Então, hoje nós vamos encerrar o capítulo das passagens intrigantes, passagens difíceis, né? Nós não olhamos todas as perguntas, não, mas a gente tem outras perguntas interessantes em outros capítulos também, né? Então, eu selecionei aqui os que são mais interessantes. Hoje vamos olhar as 3 últimas, que seriam mais interessantes, e aí a gente encerra esse capítulo, e aí eu vou estudar essa semana para ver para que capítulo que nós vamos para a semana que vem. Tá? A primeira pergunta de hoje, ela fala o seguinte, né? No Sermão do Monte, Jesus diz: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 3. Né? Em outra passagem da Bíblia, diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso não parece uma contradição? Né? Essa foi a pergunta que foi feita para o Sproul. Se a gente não deve mostrar o que a gente está fazendo, né?
Então, como fazer brilhar a nossa luz? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem alguma resposta? Eu vou ser o terceiro a falar. Essa sua tática a gente já está manjando, viu, Roberto? Professor Patrocínio está sem áudio. Está no mudo, Patrocínio. A dona Ivani que controla isso. Ah, tá. Eu só Olha, falo. às vezes eu fico constrangido por falar demais, tá? Mas a leitura que eu faço é o seguinte: nós não devemos fazer nada querendo aparecer, tá? Querendo uma autopromoção. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos lá no versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na sua casa. Então, eu entendo que não devemos fazer nada para a glória nossa, mas nós devemos fazer, independente de quem possa presenciar, quem possa assistir. Porque vai ser a glória de Deus que vai ser revelada. Como diz o versículo anterior, 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, na medida em que nós temos princípios, a nossa postura, a nossa atitude diante de qualquer fato, não é para o engrandecimento nosso. Assim, se eu disser que nasci para ser engenheiro, médico, advogado, é ser muito medíocre. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser um reflexo de Deus. É isso. Ok. Amém. Muito bem. Mais alguém? Então tá bom. Pode falar, Débora. Só uma coisinha, a gente tem que lembrar, como a gente conversou na aula passada, em relação ao contexto, né? Às vezes, perguntas feitas em situações diferentes, em contextos diferentes, têm que ser abordadas também. Então, assim, esse é um dos principais erros de quem retira salpicado versículos da Bíblia, né? E isso, como o Roberto falou, no evangelismo é muito comum. A pessoa decora, ou então o pastor repete alguns versículos, e ela tira isso fora do contexto, tá? Só estou falando de uma forma geral para a gente lembrar que as frases, a Bíblia tem que ser vista, cada frase de acordo com o seu contexto. Perfeito. Nós vamos ver duas perguntas hoje, né, nesse sentido, Débora. Né? E essa é uma delas, porque a resposta do Sproul é muito interessante, né? E ele traz exatamente um pouco disso que a Débora falou. Jesus Cristo, ele fala de diversas formas, e às vezes de algumas formas enigmáticas, usa muitas figuras de linguagem, né? A mais comum, a figura de linguagem mais comum que ele usa é através das parábolas, né? Mas aqui ele faz o uso de uma coisa que era muito comum entre os rabinos judeus, que era usar de uma frase que chama-se de aforismo. O aforismo, ele é uma verdade absoluta, sucinta, que procura, através de poucas palavras, transferir, né, e comunicar uma informação para que as pessoas guardem, né? Você pegar um aforismo e, em cima do aforismo, levar como interpretações muito ao pé da letra, né, ou alongar muito a interpretação do aforismo a ponto de, em cima dele, criar algum tipo de doutrina, é um engano, certamente. Porque um aforismo, ele não tem esse objetivo. Para você defender uma doutrina, né, você vai ver que vai haver uma linha de raciocínio, uma argumentação. Você vai ver como Paulo faz isso nos livros de Romanos, né? Ele vai desenvolvendo todo o seu raciocínio, vai embasando as suas opiniões, argumentando com uma certa eloquência até. Né? Não é através de um aforismo que você vai poder tirar outras conclusões e começar a ver que existem contradições dentro da Bíblia, porque ele não tem esse objetivo. O objetivo dele é uma verdade sucinta, né?
Então, qual é esse contexto? Jesus, então, está lá no Sermão do Monte, e o que ele está condenando através dessa frase, que a sua mão direita, né, não deve saber o que faz a sua mão esquerda, ou vice-versa, não deve a mão esquerda saber. Ele está condenando uma prática hipócrita dos fariseus, que faziam uma demonstração pública da sua religiosidade, digamos assim, né, entre aspas, né, porque eles eram muito legalistas, então através do cumprimento das leis de uma forma muito rigorosa, mas eles não faziam isso para eles mesmos, eles faziam isso para mostrar para os outros que, olha como eu sou religioso, olha como eu sou uma pessoa mereço muito crédito, afinal de contas, né, eu vou lá e quando eu vou, né, fazer meu dízimo, faço meu dízimo de uma forma muito correta. Quando eu vou orar, né, eu oro de uma forma alta, né, no meio da praça. Aí depois até Jesus Cristo fala assim, quando você for orar, né, vai no seu quarto e ora no quarto que Deus, em secreto, que Deus vai te escutar em secreto. Então, o que Jesus Cristo está com essa frase condenando é um exibicionismo. O que está por trás disso é um orgulho. Não é uma vida espiritual consagrada, né, de contrição e de muita dedicação. Não tem nada a ver com isso. Então, por isso que Jesus está dizendo, é essa a condenação que ele está fazendo. Ao passo que ele não está dizendo que nós não devemos influenciar as pessoas, mas devemos influenciar as pessoas através da nossa vida, através do nosso agir, né, de uma forma incorruptível, né, agir de uma forma, uma vida, como fala, íntegra, reta, através da nossa integridade, através da nossa retidão, né, através da nossa honestidade, através da nossa demonstração de respeito. É desta forma que nós vamos ser luz do mundo. Porque, afinal de contas, eles não vão entender, né, que, nossa, como essa pessoa ora, eles vão achar isso muito esquisito. Né, se você está lá na sua empresa, se você está lá na escola, se você lá não está no seu trabalho, seja onde for, aí você vai lá e vai orar em público, você não vai converter ninguém com isso daí, você vai chamar atenção, né, para as pessoas, você achar que esse cara é muito esquisito, né, esse cara é muito estranho, ele tem umas práticas que, né, nada impede que você lá na hora do seu refeitório, no refeitório, no seu almoço, você põe o prato diante da sua mesa, né, e baixinho, de uma forma muito simples, tenha seu momento de oração, né, mas você não precisa fazer isso de uma forma, né, exibicionista, porque afinal de contas, se você faz isso e depois não cuida da sua integridade, né, não cuida da sua honestidade, as pessoas, aí sim vai haver uma contradição, não naquilo que é na sua vida. Afinal de contas, olha isso daí, né? Quer demonstrar tudo isso, mas na hora que vai ter uma oportunidade aí, né, de desviar um dinheirinho, na hora que tem uma oportunidade de passar a perna no outro, faltar com respeito, aí não tem dúvida, né? Então é isso. Então não há nenhum tipo de contradição. O que Jesus está aqui condenando é essa prática orgulhosa de alguns dos fariseus. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Débora, Cássio. Cássio pediu primeiro, depois a Débora. Tudo bem com vocês aí? Oi, Cássio. Sumi um pouquinho, né? Deu uma sumida. Bom, que bom ter você de volta aí, Cássio. O próprio Jesus, ele, né, em algumas partes das escrituras, ele alerta, né, principalmente os discípulos lá que eu peguei aqui um texto aqui de Lucas 12:1, né, que ele alerta os discípulos falando para ter cuidado com o fermento dos fariseus, né, que o fermento dele traz aquela questão de falsidade, né, o fermento deles não é um fermento que realmente vai fazer com que a massa seja levedada
de forma que você vai ver a massa, né, de uma forma assim bem moldada, mas que na realidade por dentro daquela massa ainda está tudo cru, né? Porque Deus vê o coração das pessoas, e quando eles tratavam desses aspectos religiosos para se mostrarem, né, para o povo, né, de pé na sinagoga, nas esquinas, querem dizer que aquelas práticas só eram religiosidade, pura religiosidade, que a gente vê muito hoje em dia no nosso meio, né, infelizmente. Perfeito, exatamente. Débora? Eu acho também que em relação ao que a gente estava comentando, Jesus está aplicando essa frase, o que a sua mão direita faz, não seja visto pela esquerda, em relação às esmolas. Então, assim, ao que você faz de caridade, ao que você faz de generosidade. Quanto a isso, se você fizer e já for exibido, já tá dada a glória, não tem mérito nenhum em você fazer uma coisa generosa e já se vangloriar nisso. E quanto ele diz que brilhe a sua luz, é para que o testemunho, a verdade, a palavra de Deus seja exaltada. E não nada além disso, né? E assim brilha a sua luz no sentido de você demonstrar o caráter de Deus na sua vida, a sua retidão. Então, eu acho que Jesus condenava muito aquilo que você falou no começo, sobre a hipocrisia, sobre ostentação mesmo. Eles faziam para mostrar. E em relação às esmolas, ao dízimo, ao sustento do tabernáculo naquela época, é justamente isso. Eles davam e já alardeavam. Eles davam e já alardeavam. Então, isso era muito ruim, era muito... Jesus não tinha mérito nenhum. Jesus já falava, olha, já pouco me importa o que vocês estão ostentando de trazer dinheiro para a casa de Deus. Eli, a Thaís diz que ela saiu e não está conseguindo entrar. Ah, será que o Marçal tá... Deixa eu mandar uma mensagem pro Marçal aqui. Um minutinho. Mandei uma mensagem pro Marçal aqui, quem sabe ele retorna. Bom, vou só responder para Thaís aqui. Muito bem. Deixa eu ver o Marçal respondeu aqui. Aí, ó, a Thaís voltou. Joia. Muito bem. Obrigado, dona Ivani, que avisou aqui. A gente já deu certo, falando com o Marçal. Muito bem. Segunda pergunta. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que significa isso? Provérbios 29. 18. Pode falar, Eli? Bom dia. Pode, Camila. Eu penso que se não tem quem anuncie os fundamentos da palavra do Senhor, a ética cristã no mundo, o povo se corrompe, o país onde a gente está se corrompe, porque é isso que segura uma nação, né? Os fundamentos da fé cristã. Porque é aquilo que a palavra de Deus fala, que
a pessoa que anda conforme a palavra de Deus, ela é uma nação que anda em conformidade com esses princípios, é abençoada, né? Então, acho que anunciar é isso, é anunciar os fundamentos cristãos para o mundo da fé cristã. Posso dar um pitaco aqui? Uhum. A palavra profecia, ela é um pouco enganosa. A maioria das pessoas entende profecia como previsão daquilo que vai acontecer no futuro. Se a gente lê os livros da Bíblia, especialmente no Velho Testamento, a gente vê que a atividade principal do profeta não era falar sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos, era exortar o povo ao arrependimento, a uma conduta reta. É isso que era a profecia naquele tempo. E acho que nessa direção é que o versículo está dizendo: não havendo profecia, quer dizer, não havendo exortação, não havendo conselho, não havendo testemunho, o povo se corrompe. Quem tiver curiosidade para ver bem, lá no Velho Testamento, agora a gente está lendo Zacarias, por exemplo, mas o pastor que escreveu o livro de Zacarias, sobre Zacarias, ele, 80%, 90% dele, ele fala sobre coisas da época em que eles viveram, da época da restauração, da época do exílio na Babilônia, e eventualmente falava de alguma coisa que era uma perspectiva escatológica, mas não é o principal da obra do profeta. Hoje em dia, nós chamamos os pastores de profetas, ou os profetas de pastores. Isso não quer dizer que os pastores sejam pessoas que tenham a capacidade de enxergar o que vai acontecer no futuro. Mas eles são profetas no sentido de exortar o povo. E eu acho que, inclusive, isso nem sempre tem acontecido. Os pastores estão buscando mais o que você precisa, você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, você não vai ficar doente. É diferente do profeta do Velho Testamento. Muito bem. Mais alguém quer falar? Não? Tá bom. Gente. Oi, pode falar, Cássio. Desculpe, Eli. Inclusive, completando a fala do irmão Patrocínio, né? Essa questão da questão da confusão, da revelação da palavra profecia, né? Que, na realidade, a palavra profecia, né, igual ele bem pontuou, né? Que é uma exortação. Deus levantava, né? No Velho Testamento, a gente tem muito relato sobre isso, né? Os profetas, né? Então, ele levantava um profeta, né? Para exortar o povo. Inclusive, tinha alguns profetas que até reclamavam com Deus, né, em relação a isso, porque as palavras eram duras mediante as coisas que o povo produzia, né, em relação às heresias, né, a falta de temor a Deus, a idolatria e todas as outras coisas que foram desviando o povo do caminho de Deus, né, pelos seus próprios pecados e também por quererem acreditar nas coisas que procediam de palavras vindas de homens, né? Então, essa visão bíblica, né, de que essa exortação que sempre acontecia com o povo era em relação, por causa do abandono do povo em relação aos preceitos, aos mandamentos de Deus, né, era muito dura e fazia com que o povo tivesse que refletir sobre isso, porque a palavra era dura, mas é uma palavra de confronto, igual o irmão Patrocínio disse. Hoje em dia, muitos pregadores trazem palavra de conforto, não de confronto. Muito bem. Eli, pode falar, Débora.
Assim como a gente vai cantar no próximo final de semana, lá com o pessoal dos anos 80, em Hebreus 1, ele diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem que constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Então, assim, trazendo já para o Novo Testamento, hoje a gente tem o Filho, né, de Deus como o profeta maior, que suplantou todas essa profecia tratada no Velho Testamento, né? Hoje Cristo já reinterpretou e se tornou o maior profeta de todos. Muito bem. Dar aula para essa classe não é fácil. Você não consegue manter nenhum tipo de suspense. Vocês mataram a charada, sim. Né? O Patrocínio foi preciso na colocação dele. E, aliás, foi exatamente pela colocação do Patrocínio que eu achei interessante trazer essa pergunta, porque ela não tem muito segredo, né? Mas a gente tem visto muito hoje em dia essa questão da profecia e de pastores aí, né? De certas denominações que vivem fazendo profecia na vida das pessoas, né? Vou profetizar na tua vida, o que vai acontecer na tua, né? Tem gente que fala assim, ah, não, profetizou para mim aqui, ó, que você vai casar comigo. Foi aqui, não sei se foi aqui na nossa casa dominical que alguém fez esse comentário. e, quando eu li o texto, né? Assim, isso aqui é muito interessante, mas eu fui buscar um pouquinho mais de informação. E o que o Patrocínio falou de uma forma sucinta, né, o reverendo Augusto Nicodemos fez numa defesa num vídeo que está no YouTube. Eu recomendo para quem quiser depois assistir um sermão sobre a questão das profecias e se elas existem ainda hoje, né, onde ele responde sim e não, né, e em cima do texto do Benedictus, né, que é a canção, a oração de Zacarias, né, o pai de João Batista, aí Zacarias não aquele profeta, mas o pai de João Batista, em cima de toda a oração dele, ele falou assim, ó, veja, Zacarias tem uma longa oração, e apenas nessa oração, é uma oração profética, porque ele profetiza o que vai ser o filho, né, mas em apenas um pequeno trecho, muito pequeno, de toda oração, ele faz uma profecia realmente daquilo, no sentido de uma predição do futuro, do que vai acontecer. Essa não era a grande parte da mensagem dos profetas. A grande parte da mensagem dos profetas estava relacionada à interpretação da Bíblia, ou do que tinha escrito, né, do que tinha, por exemplo, era o Pentateuco que eles tinham em mãos, né? Então havia a interpretação desses textos. Além da interpretação desses textos, a observância dos acontecimentos. E aí eles identificavam, então, muito bem, esses povos aí do Oriente que estão se preparando e vindo contra nós aqui, ó, é um castigo de Deus. Então é uma observação do que está acontecendo, relacionando os temas e chamando o povo ao arrependimento. Então não tinha nada de grandes profecias do que diz respeito ao que ia acontecer no futuro. Era mais numa interpretação dos textos, e nessa interpretação, nesse entendimento, trazer luz para o povo, né? Cobrar que o povo se arrependa, para que essa luz faça com que o povo não se perca. É um vídeo do Augusto Nicodemos de 40 minutos, mais ou menos, são 38 minutos, mas vale muito a pena, porque ele faz um embasamento, né, não dá tempo para a gente fazer aqui, né, mas ele vai, então, dando seus argumentos, vai recorrendo sobre o texto e vai falando assim, então, quando alguém faz algum tipo, né, de predição futura para a vida de alguém específica na Bíblia, isso só acontece quando nós estamos falando do plano de salvação
de Deus para a humanidade. Então, uma profecia individual que é anunciada na Bíblia só ocorre se ela tem uma relevância extrema a ponto de estar relacionada ao plano de salvação. Se não está relacionada ao plano de salvação, as profecias não são individuais. Elas não são individuais. Elas dizem respeito ao todo o povo. Elas dizem respeito aos acontecimentos que vai acontecer com uma grande parte da nação. Portanto, ele diz assim, se vocês querem chamar este meu sermão aqui de um sermão profético, vocês podem chamar meu sermão de um sermão profético. Afinal de contas, eu não estou nada mais fazendo do que analisando as escrituras, interpretando, né, e falando ao povo. Isso é uma profecia. A gente tem esse conceito equivocado de que a profecia é, então, falar de coisas sobrenaturais e de coisas futuras. E isso não é verdade. Tá? Não é assim que nós devemos entender como foram os profetas dentro da Bíblia. Fizeram profecias futuras. Fizeram. Né? E nesse aspecto, nós somos cessacionistas. Nós acreditamos que as profecias se acabaram. Né? As profecias que ocorreram, então, depois no Novo Testamento, com os apóstolos, e cessou. Não tem mais, porque hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós temos a Bíblia, que o que nos basta é ter revelação de Deus para que a gente possa ter a correta interpretação da Bíblia. Então, ele fala assim, é possível que Deus faça alguma profecia, alguma revelação individual? Deus é o dono de todas as coisas, né? Ele tem poder e tem autoridade para assim o fazer se ele quiser. Mas o que é interessante observar é que ao longo de toda a história, né, nós não temos, se houve isso, não tem o registro. E quando há um registro de alguma profecia individual, ela está relacionada a, como eu disse, ao plano de salvação. Então, eu falo assim, quem sou eu para duvidar que Deus possa fazer isso? Mas eu acredito que se ele vai fazer, ele tem um propósito muito, muito, muito específico na vida da pessoa. Tá? Então, eu prefiro acreditar que se alguém está preocupado com a profecia, em ser um profeta, então que ele leia a Bíblia, interprete e pregue a palavra de Deus. Porque só assim ele já vai ser 99% profeta do que foram os profetas no passado. Né? Simplesmente pessoas que traziam a palavra de Deus para aquele povo. E que sem esta pregação, o povo iria se perder. E aí o Sproul fala que, assim, ao longo de toda a história, em nenhum momento a palavra de Deus deixou de ser pregada. Se você olhar em mesmo nos momentos mais terríveis do povo judeu, né, nos momentos onde o povo estava em cativeiro, Deus levantou profetas no cativeiro para que pudesse cumprir essa função, de levar a palavra de Deus e levar a luz para esse povo. Então, mesmo nos momentos mais terríveis, essa é uma luz que nunca se apagou. Bom, já no Novo Testamento, né, a profecia de Isaías lá de Isaías 9:2, né, o povo que andava em trevas viu grande luz. Então, aqui a profecia de Isaías se concretiza através da vinda de Jesus Cristo. E muito bem. E aí, como a Débora falou, cessou é suficiente agora. Agora nós temos, além de Cristo, né, temos a Bíblia para a gente poder, então, conhecer. Então, eu trouxe essa pergunta exatamente por causa disso, porque muitos a gente tem visto aí de profecias, gente que está profetizando, né, para a vida da pessoa, tem uma profecia para a sua vida, mas muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com essas colocações, porque nós não vemos ao longo da Bíblia esse tipo de demonstração dos profetas em relação às pessoas durante, né, esse tipo de registro, né, na Bíblia. Só um comentário que eu acho que na nossa igreja a gente é bem embasado na Bíblia, a gente tem fundamentos sólidos,
E essas igrejas novas, que são basicamente influenciadas pela linha do pastor, então tem um grande líder que leva o jeito dele de interpretar a Bíblia. A gente vê nessas comunidades menores que as pessoas se envolvem mesmo. Olha, tem um profeta na minha igreja que falou tal coisa para você, que deixou de falar, que é para você seguir esse caminho ou não. E isso realmente é totalmente em desacordo com a Bíblia. A gente não pode levar isso ao pé da letra de jeito nenhum. Mas algumas pessoas mais simples são enganadas ou são levadas por essas palavras. E nessa hora, a gente que já tem uma maior abrangência da Bíblia, a gente tem que trazer para elas que realmente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Muitas vezes essas profecias falam em dinheiro, que você deveria disponibilizar para a igreja, porque você vai ser abençoada. Eu vi que você tem um futuro muito bom, mas você tem que doar tanto para a igreja. As profecias são variadas. Isso é fato, é uma coisa que distorce totalmente a linha da Bíblia. Mas eu acho que uma coisa importante em relação aos aconselhamentos que a gente tem a pessoas que são maduras na fé, é que eu acho que os conselhos para as nossas vidas devem vir de pessoas maduras da fé. Não quer dizer que seja uma profecia para a sua vida, entendeu? Mas, por exemplo, se você tem alguma dúvida, ou se você tem tá sentindo alguma coisa, e você perguntar para um presbítero, ou perguntar para uma pessoa mais experimentada na fé, o que ela acha desse procedimento, ou o que ela acha desse conselho. Eu acho que isso não é nem questão de profecia, é questão de aconselhamento, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem também que não ser tão cético, ou não ser tão frio, no sentido de dividir as coisas, ou pedir aconselhamento para outras pessoas, que muitas vezes já passaram por aquilo, ou tiveram ou conheceram alguém que teve a mesma situação, e que podem te orientar melhor, né? A própria aula da escola dominical, na verdade, às vezes traz muita luz para as coisas que a gente tem que se basear, tem que se orientar. Não no sentido de profecia, mas a gente acaba, pela Bíblia, sabendo qual seria o melhor caminho, né? Verdade. E, assim, posso falar um pouquinho também? Estão me ouvindo? Tá, ok. O próprio Jesus, né, ele, assim, eu peguei um texto aqui que eu achei muito curioso, né? O próprio Jesus, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele o versículo 21, 27, 33, 38 e 43, ele começa falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, e depois ele coloca a conclusão dele, mas eu lhes digo, né? É como se ele estivesse falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, mas não escutaram. Agora eu vou falar novamente, né? Então ele está trazendo o quê? Né? Você vê a humildade de Cristo, né? Ele está trazendo aquilo que os profetas falaram, e ele, dentro dessa questão, ele vai complementar aquilo, né, que ele também está dizendo como um profeta, mas não como um profeta para fazer uma profecia futura, mas para dizer para eles, ó, aquilo que foi falado, eu só estou confirmando de novo para vocês. Então, assim, são coisas que a Bíblia traz para a gente, igual você falou, Eli, basta abrir, ler a Bíblia que Deus fala com a gente. E a gente começa a entender porque a palavra de Deus, né, ela é como uma faca de dois gumes, né, uma espada de dois gumes, né, ela penetra até a alma. Perfeito. Pode, Roberto. Bem rápido. E a Bíblia, como um todo, é uma palavra profética. Sim. Se ela... Então, um problema é que as pessoas são tendenciosas, vão pegando partes isoladas. Mas a Bíblia é uma palavra profética. Eu muitas vezes fico pensando o que eu estou vivendo no passado. Porque Deus sabe como vai ser toda a minha vida e minha eternidade com Ele. Então, é uma palavra profética. A Bíblia como um todo. É isso. Perfeito. Para encerrar essa pergunta,
O Augusto Nicodemos fala uma coisa, você já deve ter escutado isso, né? Mas assim, você quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer escutar a voz de Deus com uma voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Né? Bem interessante. Bom, então, se vocês quiserem ver esse embasamento que ele faz, né, procurem o vídeo Profecia, né? Ainda existe hoje profecias, né? Vocês podem escutar esse vídeo do Augusto Nicodemos, é uma pregação de 38 minutos, mais ou menos, e vale a pena, tá bom? Vamos para a última pergunta, que nós estamos com mais 15 minutos somente, né? E em 1 Coríntios 15, 29, né, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí vem a pergunta: sei que é uma doutrina mórmon a crença do batismo substitutivo dos mortos. Qual é a posição cristã sobre isso? Então, é alguém que fez lá a pergunta se tem fundamento esse batismo em nome dos mortos, né? Se batizar para tentar aí salvar alguém que já morreu. Parece que no trecho, né, Paulo não faz uma condenação explícita. Paulo questiona, mas não condena. E aí? Qual é a nossa posição? Era uma prática que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? De Corinto, né? Isso. Estava acontecendo essa prática aí, acho que mediante a descrença dos saduceus de ressurreição, né? Então, foi colocado esse tipo de doutrina que, né, de se batizar pelos mortos, tal, essas coisas assim, e eu acredito que essa pergunta do apóstolo Paulo foi para colocar a questão da questão da ressurreição para as práticas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, porque essa prática via contra tudo aquilo que poderia minar a fé cristã na questão da ressurreição de Cristo, né? Porque se Cristo não ressuscitasse, né, como, né, os nossos pecados seriam, né, todos eliminados, todos justificados, né? Porque se nós entendemos como cristãos que ele morreu para pagar os nossos pecados, porque nós não conseguimos fazer isso, porque nós já nascemos fruto do pecado, então isso daí cairia por terra, né? E até a questão da testemunha de Deus seria uma testemunha falsa em relação a isso, né? Porque se não existisse ressurreição, né, entrando nessa linha da ressurreição de Cristo, né, essas questões cristãs mais contundentes que fazem com que o cristianismo seja essa vertente de alguém que morreu por nós sem nós merecermos, seria uma coisa que seria anulada, né? Seria praticamente uma coisa inexistente, né? Perfeito. Muito bem, Cássio. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu estava vendo, inclusive, aqui tem N interpretações, N teorias, tá? Então, quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa da Bíblia, sobre algum aspecto, quando tem alguma dúvida, eu prefiro interpretá-la diante do contexto, comparando com a Bíblia como um todo. E eu não encontrei nada que embasasse isso, mas a Bíblia não dá amparo para esse batismo pelos mortos. Então, eu prefiro ficar com esse versículo. Lá em Efésios 2, 1, 10, claro, pode ser uma fuga, quando diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, sobre a Bíblia ser uma palavra profética, e nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É uma morte espiritual. Mas não sei em que sentido
eles estavam querendo se batizar para salvar essas almas? Eu não encontro. Nós sabemos que a Bíblia, como um todo, não dá fundamento para isso. Uhum. Mais alguém quer fazer um comentário? Não? Muito bem. Esse é um dos textos do que a Débora falou, né, no começo da aula, que às vezes a pessoa pega uma frase, né, ela tira completamente do contexto e acaba defendendo uma tese, né, ou defendendo uma doutrina aonde que se você olhar todo o contexto, seja do contexto quando ela foi tirada, ou seja do todo da Bíblia, você acaba, então, achando que o fato de que Paulo não tenha feito uma condenação explícita à prática, significa, então, que ela poderia estaria autorizada, ou que Paulo estava ali endossando esse tipo de prática, porque, no final de contas, ela estava acontecendo, né? Mas Paulo, então, mesmo sabendo, nessa sua carta aos Coríntios, ele não faz uma condenação explícita, né? Como se isso fosse, então, uma possibilidade de embasar essa doutrina dentro dessa frase de Paulo. Mas, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é o que a gente chama de ad hominem, que é eu entrar dentro do seu raciocínio e usar a sua premissa como verdadeira e seguindo o seu raciocínio para derrubar sua tese. Tá? Então, esse tipo de raciocínio que Paulo está fazendo. Então, dizendo assim, tá bom, então, vamos partir do princípio, né, de que é possível que você possa, então, se batizar em lugar de um morto, para que então o morto possa então voltar a ter a chance. Mas se não há ressurreição, por que você está se batizando em nome do morto? Se esse morto não vai ressuscitar para poder se valer do batismo que você fez, tá? Então Paulo aqui ele não está endossando, ele está simplesmente usando de um raciocínio para em concordando com a pessoa, ele segue com o raciocínio e fala assim: isso que você está falando não faz sentido, né? O contexto do capítulo 15 de Coríntios é um contexto onde Paulo faz uma defesa da ressurreição de Cristo. Porque havia em Coríntios esta dúvida. Estava parecendo que, assim, não nos parece verdadeiro que Jesus Cristo realmente ressuscitou, né? Essa história está parecendo meio loucura. Então, Paulo vai, então, nesse capítulo 15, defender a ideia de que, assim, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo, né? Estamos todos condenados. Pelo contrário, estamos praticando uma grande heresia, se na verdade, se ele não ressuscitou. Então, este é o contexto. Paulo, então, está nessa defesa da ressurreição. Nesta defesa da ressurreição, e tentando pegar esse grupo que estava praticando esse batismo em nome dos outros, ele começa então a argumentar, fala, ora, o que vocês estão fazendo não faz sentido, porque se não há ressurreição, como vocês estão defendendo, que sentido há você se batizar em nome de um morto? Porque ele mesmo, se você não acredita na ressurreição, esse mesmo morto não vai ressuscitar, né? E nós sabemos que, efetivamente, esse morto, quem ressuscitou foi Cristo. Nós vamos ter essa ressurreição somente depois da segunda vinda na segunda vinda de Cristo, né? Então, nós não temos nenhuma chance de aproveitar desse batismo que vocês estão fazendo. Bom, embora, então, não haja essa condenação explícita, né, ele também não faz nenhuma aprovação. Mas, pelo contrário, né, ele questiona a prática. Mas depois vamos ver lá o que ele escreve em Romanos, né? Então, alguém pode abrir para nós aí, Romanos 14, 12.
E depois, alguém também já pode abrir para nós em Mateus 16, 27. Eu já peguei aqui Mateus 16, 27. Então, alguém abrir Romanos 14, 12. Posso ler? Pode. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Muito bem. Então, veja, quando a gente vai usar. Então, o próprio Paulo, dizendo aos romanos que, olha, cada um vai dar conta de si. Então, quer dizer, que sentido? Eu vou me batizar, então, para o outro que morreu e não se batizou e não teve. Espera um pouquinho. Isso aí não condiz com esse texto depois do próprio Paulo dizendo que, olha, cada um vai dar conta de si mesmo. Então não há como defender que Paulo ali não está fazendo nenhum tipo de condenação. Ele está condenando. Não é explicitamente porque a ideia do raciocínio é outra, né? Mas ele diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Mateus 16, 27. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Dará a cada Mateus... um. Pode terminar. Não é isso, e dará a cada um segundo as suas obras. Isso, né? Muito bem. Dará a cada um segundo as suas obras. Então, se mesmo Paulo não consegue, ninguém consegue colocar na boca de Paulo esse endosso, né? No contexto geral da Bíblia, também não tem argumento para defender essa ideia. Afinal de contas, cada um responde por si, cada um vai ter o seu galardão e cada um vai receber aquilo de acordo com aquilo que cada um viveu. Então, um não vai poder viver pelo outro, um não vai poder responder pelo outro, um não vai poder receber nem méritos, nem descréditos, nem benesses, nem maldições, nem um pelo outro, cada um responsável por si. Logo, nem próprio Paulo, nem o contexto geral da Bíblia é possível defender que esta prática seria aceitável ou aprovada pela Bíblia. Quem utiliza desse texto de Coríntios para dizer que isso seria possível está completamente equivocado, né? Porque isso não é possível, olhando todo o contexto, seja do texto dito, seja do que Paulo diz depois aos Romanos, seja de tudo que tem de embasamento na Bíblia. Quer dizer, não é possível defender essa prática. Alguém quer fazer mais algum comentário? Oi, patroa, pode falar. Tá no mudo, patroa. Aí. Ok. A ênfase desse versículo é a ressurreição de Cristo. A parte ativa esse tipo estranho de batismo é somente para enfatizar que batizar pelos mortos não é importante. O importante é a ressurreição. Então, ele usou uma forma de chamar a atenção, dizendo alguma coisa que poderia ser assim: olha, se Cristo não ressuscitou, então não adianta você torcer para o Corinthians, tá? Uma coisa só para chamar a atenção das pessoas. E outra coisa que a gente gostaria de dizer é que o próprio batismo, mesmo esse batismo a nossa igreja faz e que outras igrejas fazem, eles não conduzem essa salvação, e nem testificam, e nem identificam aqueles que são salvos. O batismo é simplesmente um ritual de apresentação. Então, talvez fosse alguma coisa assim que Paulo tivesse na cabeça de que, olha, nós estamos aqui falando sobre o batismo, mas só para destacar a importância do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ok? Muito bem. Ok.
Gente, então, era isso que a gente tinha, as 3 perguntas, né? E espero que vocês tenham gostado dos textos enigmáticos da Bíblia, né? Que tem mais coisa ali, mas eu acho que já não é tão interessante. A gente, então, vai para outro capítulo agora. Eu vou escolher, se vocês quiserem. Aí o livro fala sobre sobre a vida profissional, o livro fala sobre a vida em família, o livro fala sobre a vida na igreja. Se alguém tiver algum interesse em algum tema, né, vocês podem escrever aí no WhatsApp até quarta-feira, tá? Qual o interesse maior que vocês têm, que a gente aborda esse tipo de as perguntas, tá? Então, tem aí, por diversas áreas, mas o que eu acho que tem interessante sobre vida profissional, o cristão e a vida profissional, o cristão e a vida na família, o cristão e a vida dentro da igreja, tá? Então, a gente pode ir abordando perguntas que sejam interessantes nesses outros temas. Talvez a gente possa ficar aí só 2 domingos em cada tema, para a gente poder terminar o ano dando uma geral no livro, né? Não vão conseguir, obviamente, ver todas as perguntas, mas algumas nem são tão interessantes assim. Mas se vocês quiserem participar aí da escolha, podem votar aí, mandar mensagem no WhatsApp durante a semana, mas no máximo até quarta-feira, porque aí quinta-feira a gente tem que começar decidindo para escolher e preparar a aula. Tá bom? Gente, então, muito obrigado. Bom domingo a todos. Obrigado, e amei essa referência que você deu, que eu estou lendo aqui, do Mateus 16, 27. Responde totalmente a esse questionamento do batismo dos mortos. Ótimo, muito obrigado. Exato. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Bom domingo a todos. Lembrando, hein, nós já voltamos com o culto presencial. Quem quiser, então, é só se inscrever. Se quem quiser participar do culto hoje à noite, ainda há vagas. De manhã tinha aproximadamente umas 50 pessoas, tá? Isso, é o que nós temos inscrito mais ou menos para a noite também, né, Edir? Ok. Você esteve lá, Edir? Você participou? Participei, sim. Estive lá hoje. E aí, qual foi a sua sensação? Eu achei, a quantidade de pessoas, principalmente, eu achei que é muita preocupação até das aglomerações, né? As pessoas ficaram bem espalhadas, né? E é o que a gente está vendo por aí já hoje, bastante gente circulando, tudo, né? Mas tranquilo, foi muito tranquilo. E você gostou da reforma? Muito boa, muito bonita. O templo está muito bonito. E, gente, assim... acho que eu vou me inscrever para participar domingo que vem. Domingo de manhã, né? Mesmo desrespeitando a recomendação dos 60 anos. Não tem mais, patrão. Eu fico lá no cantinho, no choratório. Eu não sei se a Débora vai ficar brava comigo aqui, mas não tem mais a proibição de maior de 60 anos. Não, proibição não, mas tem recomendação. Então, eu vou ficar lá no choratório. Eu vou porque eu quero participar, quero ver as pessoas. Eu acho que a igreja é para isso. Se a igreja fosse para a gente ficar em casa, não existiria igreja, só existiria as casas. A Débora não gosta que eu falo. Eu só vou falar uma coisa, se você for, não vai no choratório, que é pior. Quanto menor a área de circulação de ar, é pior. Você vai, senta longe, mas fica no átrio, lá no coisa grande. Vai fazer arte de ficar num lugar fechado. Fico na galeria. Agora, o melhor de tudo é que a reforma, mais do que ficar bonito, porque realmente a troca do forro, né, aquilo lá deixou a igreja muito, muito bonita, a iluminação, mas o efeito do som que nós queríamos, né, que era o nosso maior problema, gente, mudou
completamente o som da igreja. Completamente. É verdade. Para quem falou assim, olha, só que até essa foi a orientação dos técnicos que nos suportaram no conselho, né, dizendo assim, que não adianta você mexer em equipamento aqui, enquanto você não mexer na estrutura Na física. acústica. Se você não mexer na acústica, você vai jogar dinheiro fora com o equipamento. Então, a reforma é grande, mas é assim que tem que fazer. E eles assim, só de vocês fazerem a reforma, né, acústica, vocês já vão ter uma melhora sensível. Gente, e realmente é o que aconteceu. Eu fiquei impressionado domingo passado, né, com o quanto o som da igreja melhorou, e assim, ficou muito mais satisfatório você escutar, né, porque o som ficou muito mais agradável, muito mais agradável. Vocês vão, quem voltar ali vai ter essa experiência bem bacana. E agora de manhã estava lá o Quevedo, Vitor Quevedo, tocando viola, né? Muito bom. Muito Ele é- bonito, muito bonito. Ele é filho do Padre Quevedo? Não. Ele é filho do Mazinho Quevedo. Ele é filho do Mazinho Quevedo. Então tá bom, gente. O Padre Quevedo. Pode falar, patrão. História. Gente, então, bom domingo a todos. Bom domingo, bom almoço a todos. Amém. Só para finalizar, Eli, Pode falar, Roberto. essa classe é paciente e vamos aguardar o encontro presencial para comermos bolo. É verdade. Está devendo ali. Um abraço a todos. Vou dividir com a Maria José, viu, Roberto? Ela é minha chará de data de aniversário. Tá valendo. Um abraço. Até mais, gente. Abraço. Obrigado, viu? Eu agradeço aí pela demonstração de carinho de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, parabéns, viu, Eli? Deus te Obrigado. abençoe muito. Também, Parabéns, obrigado, viu? Eli. Obrigado, gente. Parabéns, Elise. Deus te abençoe muito também, tá? Também. Ó, gente, foi meio século agora, viu? Agora já posso dizer que eu tenho mais passado que futuro. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.